O cancro é um dos problemas de saúde com que a sociedade aprendeu a conviver que mais nos assusta. Muitas vezes só de ouvir falar o nome. Independentemente do local do corpo onde surge, vamos hoje no espaço Harvard Medical School Portugal tentar saber em concreto como aparece. É meu convidado o oncologista Ricardo Luz. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Como é que se forma o cancro? O cancro forma-se quando alguns fatores externos ou até eventualmente internos aparecem e alteram células do organismo. O nosso organismo é constituído por trilhões de células e algumas delas a todo momento podem ser afetadas e alteradas. Nós temos de resto um vídeo que ilustra graficamente uma situação dessas e eu perguntava ao Sr. Doutor o que é que faz com que uma célula se torne cancerosa? Exatamente. Uma célula normalmente divide-se ao longo da vida. Elas dividem-se muito no início, quando o corpo, o embrião e o feto estão em formação, continuam-se a dividir depois do nascimento e vão-se continuando a dividir O que acontece no cancro é que aquelas células perdem o controle da sua divisão, ou seja, elas normalmente estão muito controladas, crescem aquilo que é necessário crescer, dividem-se aquilo que é necessário dividir. Quando há alterações nas células que podem levar a que apareça um cancro, significa pura e simplesmente que as células continuam a dividir-se, não têm limite, é isto que estamos aqui a ver, que empurram as outras células, comprimem as outras células normais, portanto prejudicando a sua função, e ao mesmo tempo podendo ultrapassar mesmo os limites do órgão, como se vê com as células que estão a sair para fora dos limites das células normais. E o nosso sistema imunitário não reage perante isto? Normalmente reage. E muitas vezes, e crê-se hoje em dia que quase todos os dias ele está pronto para destruir células que se tornam estranhas ao organismo porque se tornam diferentes. Mas, em alguns casos, as células malignas, as células do cancro, têm a capacidade de enganar o sistema imunitário. Há alguns casos que infelizmente são muitos. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque a questão é que com a idade e com o aumento da longevidade, que é o principal fator no aumento dos cancros nos dias de hoje, todos estes sistemas começam a ter mais erros, ou seja, tanto na formação de células malignas, porque à medida que o tempo vai passando, torna-se natural que haja mais erros, como erros que depois podem dar a origem às células malignas, como o próprio sistema imunitário ao longo do tempo também vai sofrendo as suas alterações e a diminuição até da sua eficácia e, por conseguinte, o aumento da longevidade faz com que hoje apareçam muito mais cancros, seja muito mais frequente do que era há uns anos. E nesta altura da formação que vimos naquelas imagens, não há possibilidade de detecção? Naquela altura de detecção não há possibilidade. Aquilo passa-se a um nível microscópico, as células são mesmo muito pequenas e primeiro que um tumor possa ser detectado, muitas vezes é necessário que haja mais do que 10 mil milhões de células, ou seja, é preciso muita divisão e muito tempo para que o tumor possa vir a ser detectado fisicamente, macroscopicamente. E esta formação é igual em todo o tipo de cancros? Não. Há situações que são em todos os cancros têm as suas diferenças. Tanto nos agentes que podem provocar a alteração, alguns até podem ter a ver com agentes virais, outros podem ter a ver com agentes exógenos, o tabaco é um deles, outros podem ter a ver com a própria reprodução celular que vai produzindo defeitos no seu mecanismo de reprodução e portanto, normalmente há uma agressão, considera-se que há uma agressão e depois dessa agressão é preciso que haja também uma promoção dessa alteração, ou seja, que ela consiga subsistir e continuar a permanecer viável dentro das células. Doutor, e a diferença entre um tumor maligno e benigno está precisamente aqui nesta altura da formação? Ou há fatores que depois podem condicionar a formação? Não na altura da formação. Um tumor benigno é um tumor que em que normalmente as células são muito idênticas às células normais e que ainda mantêm algum controle da sua multiplicação e não têm a capacidade de se disseminar à distância, ou seja, de caminhar através da corrente sanguínea ou linfática e vir a localizar-se noutros órgãos. Um tumor maligno tem exatamente o oposto. Todo o controle da sua reprodução e do seu crescimento é
está alterado e, por outro lado, tem a capacidade de disseminar células que se podem vir a localizar noutros órgãos. Aquilo que em linguagem popular as pessoas muitas vezes chamam as raízes, mas que não são raízes, são apenas células que se deslocaram, que se mantiveram viáveis na corrente sanguínea e que depois chegam ao pulmão, ao fígado, ao cérebro, ao osso e têm aí as condições, eventualmente, para se localizarem, sediarem e continuarem a multiplicar-se. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado Muito pelos seus bom dia, esclarecimentos muito obrigado. nesta edição da manhã. Um gosto recebê-lo aqui.